E está no ar mais um Floripa em Foco com o nosso grande amigo carioca, Fernando Mansur. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Silvio. Tudo tranquilo. Mais uma vez, que alegria estar aqui com você. Alegria. Sempre trazendo um livro, né? Sempre trazendo um filho. E os filhos cada vez mais gordos, maiores, né? Ele trouxe, aliás, os seus 8 filhos, né? É verdade. Puxa já a família toda, Fernando. Olha só os primeiros magrinhos. Para quem será que puxaram, né? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Não. Esse é o mais magrinho. Esse é o mais magrinho. O primeiro foi esse aqui. De que ano? No Ar, o Sucesso da Cidade, 1983. Esse é sobre a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que estreou em 77, foi um sucesso extraordinário, né? Um grande diferencial no FM. Isso. Por que foi um diferencial? A comunicação, a música, a participação do ouvinte, promoção. Foi realmente uma inovação para o FM na época, né? O ouvinte não participava antes. Né? Não. Ele estava lá, sabia-se que estava lá, mas não tinha direitos. E programação geralmente gravada nas emissoras, né? Muita música instrumental, clássica. Isso a cidade trouxe. A cidade trouxe, então, a comunicação, a participação, a interação. O sucesso da cidade. Isso. E você era parte do time de locutores? Parte do time de locutores. Um time fantástico. A Sandy, inclusive, tirou uma bela foto e a gente vai colocar todos juntos nesses livros. Esse foi o segundo. Esse foi o segundo, O sucesso continua. E os dois foram feitos para a faculdade, monografias. Eu estava fazendo mestrado, né, na UFRJ, então... Isso aqui são teses de mestrado. Monografias, não chegam a ser teses propriamente. Tese é né? doutorado, né? Que também tem um aí de tese. Tem. Muito bem. Aí estão sobre rádio, gravadoras, música, artistas, ouvintes, comunicação. Esse aqui já comecei a escrever Canções de Acordar, né? É sobre reflexões sobre a vida. Textos reflexivos. Suas mesmo. Isso. Suas mesmas. Isso. Esse aqui é depois um programa de rádio que eu apresentei também, chamado Bom Dia Alegria. Aí eu lia sempre uma mensagem também de otimismo assim na abertura. O programa chamava-se Bom Dia Alegria. Aí eu fiz 2 livros, Bom Dia Alegria 1 e Bom Dia Alegria 2. Tudo em função da cidade ainda. Não, aí já era outra rádio, FM 105. 105. Muito e aqui bom. Era eu, Fernando, na época. Cabelos pretos. Barbas. Sorriso ainda... O de sempre. Verdade. Muito bom. Isso daqui agora só em sebos, né, Fernando? Só. Estante virtual, né? E também vindo de teses de... Não, esse aí já foi mais para o rádio mesmo, né? Para o rádio mesmo. Mas isso também encontra na Faculdade de Comunicação lá da Federal do Rio, deve estar lá depositado. Ah, sim, lá tem na biblioteca, isso aí. Biblioteca Nacional do Rio. É verdade. Esse aqui, Alegria no Ar, aí eu já dei um salto, né? Depois de muitos anos, isso aí foi na década de 80. Esse aqui já pulou para 2013. Teve um hiatozinho. Uma pausa para... 20 anos, né? Mais ou menos. Não, quase. A gente chegou a fazer essa conta aqui uma vez. Foi um monte, né? Mas eu acho que foi necessário, né? Para sair dos magrinhos para os recheadinhos. Sabe como foi isso? Esse também foi lido na outra rádio, uma outra rádio que eu trabalhei, né? Que veio a ser a MPB FM. No início ela não se chamava MPB, era MPB do Brasil, alguma coisa assim, eu não me lembro. Mudou de nome? Mudou de nome para a MPB FM, onde eu fiquei 16 anos. 16 anos. E a rádio fechou em fevereiro deste ano. Fechou mesmo? Não Fechou mudou de mesmo. nome? Não aconteceu nada? Não. Deixou de existir? Foi comprada pela Band, né? Band News. Aí a Band colocou a programação da Band nesse canal. Essa eu gravei um CD também. Algumas mensagens, né? Umas 30 do livro. Que bacana, que bacana. Isso também só em sebo agora? Só. Você é músico também, é? Não, isso aí é mais... Cena. Só fazendo cena. Fazendo cena, ele está aqui tocando... Um violãozinho. Um violão. Faço dublagem de instrumentos musicais. Dublagem de instrumentos? Brincadeira. Dublagem. Esse aqui foi esse ano. Esse sim foi da tese de doutorado, né? Que a gente lançou também. Já conversou aqui também. Né? A Caixa Mágica, Histórias de Vida pelas Ondas do Rádio, né? Que eu lancei no Rio no dia 25 de abril, exatamente. E continua lançando agora? Isso. Já foi lançar em Ponte Nova? Fui lançar em Ponte Nova 23 de setembro agora, primavera. Lançou os dois lá então? Agora esse aqui, Escrita Divina, né? A Comunicação da Alegria. Comunicação da... Aí são coletâneas, aí já não mais lidas no rádio, são mensagens publicadas nos jornais do Rio, 2 jornais, O Dia
que é um jornal de circulação, né, nacional, tem na internet, e o Poço 6, que é do bairro de Copacabana. Onde você mora? Isso, exatamente. E você colabora ali. Sim. Muito legal. Aí fiz essa coletânea que eu dediquei à Ponte Nova, Escrita Divina eu dediquei à Ponte Nova, minha terra natal, né? E fiz o lançamento lá. E por que dedicar a Ponte Nova ou Escrita Divina? Eu acho que é um ciclo assim que eu completei, né? 50 anos de rádio, eu comecei um rádio lá, né? Minha vida espiritual começou lá na igreja de São Sebastião. Então tem muitas reminiscências assim, né? A minha vida também profissional, Rádio Sociedade Ponte Nova, minhas experiências de vida, as primeiras todas lá, né? Então agora eu achei que estava na hora de retribuir. Não fazer as pazes, mas retribuir mesmo. É verdade, retribuir. E de uma certa forma eu fiz as pazes, assim, de uns 3 anos para cá eu vim fazendo as pazes, assim. Com a cidade? Com a cidade, com as minhas lembranças. Não, ela sempre me amou, a cidade, todas as pessoas. Mas aquela coisa, de vez em quando você sai assim, vai para o mundo e... Olha, né? olha. Curioso você falar isso, porque eu acho que muita gente nem se dá conta que seria bom fazer as pazes com o passado, com a sua cidade, com as relações pessoais que deixou lá, né? Exatamente. A família, né, os amigos. E que aí fez bem isso? Muito bem mesmo. E aí, isso é uma construção, né? Foi nesses 3 anos assim, eu fui retomando tudo isso. Não é um decreto, é um processo. Processo. Aí que culminou, né, com esse livro. Parece, né, que esse aqui, 50 anos de rádio, Caixa Mágica. Foi, a rádio MPB termina, quer dizer, o fim de um ciclo, né? E eu estou para me mudar para Florianópolis também. Né? Agradecemos a senhorita Josi. A Josi, que está, né? Que agora já é senhora, nós estamos mais ou menos... Eu não havia percebido. Parabéns, olha aqui, ó. Josi presente. E já tem data marcada essa transição? Sim, final do ano, né? Desse ano, né? Início de 2018. Carteira de identidade já tem, né? Feita aqui na... Ainda não fiz, não. Aquele dia você me mostrou lá, mas ainda tenho que trazer os documentos. Está em processo. Está em processo. Está em processo. Então é isso, o processo dessas mudanças cíclicas, né, Silvio? E a gente vai sentindo isso, né? E tentando objetivar isso. Né? A gente sente, intui, percebe, a vida vai mostrando. E tentar se manter na crista da onda, não naufragar no meio das Isso, exatamente, Eu acho que quando você vai com o fluxo da vida, você segue com as ondas, né? Como se fosse um surfista, né? Não leva aqueles caixotes. Não se afoga na própria existência. Isso. Você que acompanha o Floripa em Foco, deve lembrar de já termos conversado aqui com o Fernando Mansur, que é radialista, mineiro de Ponte Nova, conterrâneo do João Bosco. João Bosco, cantor João Bosco, Tunai. E você começou no rádio lá em Ponte Nova, adolescente? Adolescente, 15, 16 anos, né? Já com a voz de Fernando Mansur. Já crescendo esse pomo aqui, né? De Adão, né? Pomo de Adão. As meninas também têm, né? Mas os meninos, diz que é isso que dá o tom grave da coisa, né? E ficou pouco tempo no rádio lá em Ponte Nova. Fiquei uns 3 anos. Rio, 3 anos. Eu me formei em 72 no curso de Letras lá em Ponte Nova. Letras foi o seu primeiro curso? Primeiro curso. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, para a Rádio Nacional, né? Onde eu fiz um teste. Estavam precisando de doutores com universitários, diploma universitário. Justamente terminei em 72, passei em 73, fui para lá. Olha. E esse diploma é que me permitiu fazer o mestrado na UFRJ e depois ser professor da UFRJ por concurso em 1992. Até 2015, onde se aposentou como professor. Na UFRJ. Escola de Comunicação da UFRJ, Praia Vermelha. Concorrida ela, né? Muito, muito. Passou gente muito boa, além do próprio Fernando ali. Nossa! E passou e passa e muita gente está lá como professores, né? E eu até vou mandar um abraço para os alunos, né? Uma coisa maravilhosa que esse mesmo aposentado, a última turma para quem eu dei aula, eu recebi um convite mês passado para ser paraninfo, um dos professores homenageados. Eu não sei bem, assim, mas eu fiquei... Vai acontecer ainda. Dia 21 de outubro. Não sei se o programa, quando vai ao ar, mas dia 21 de outubro, sábado. Está perto? Está perto, está chegando. Já fica dado o abraço aos formandos de mais uma turma da Escola de Comunicação. Da UFRJ. Da Praia Vermelha? Praia Vermelha, de pertinho da Urca, né? Um lugar muito bonito, prédio muito bonito. Que a universidade lá tem vários campos, né?
Então, a maior parte fica na Ilha do Fundão, a ilha lá para a Ilha do Governador, para o Galeão, né, o aeroporto Antônio Carlos Jobim, Fundão, lá é uma cidade universitária. E tem outros campos assim espalhados pela cidade, né, pelo centro da cidade. E você lecionava ali na Vermelha? Na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Tudo pertinho de casa? Tudo pertinho, perto de Copacabana ali. O Rio não é tão difícil de se locomover ali dentro? Não. A impressão que a gente tem pela televisão é que é um caos constante e total. Né? Mas tem muita coisa bacana e tranquila. Nossa, no Rio. Sensacional. O Jardim Botânico, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, a própria Lapa, praias, espaços a parte cultural ali da Lapa, fantástico, né? Uma movimentação. Porto Maravilha hoje também, que foi revitalizado, né? Museu do Amanhã, nossa, um super aquário que tem lá agora também, no Porto. E fora a Barra da Tijuca, Recreio, aquilo cresce, né? O Rio. Tem todas as situações difíceis de uma grande cidade, né? Tudo. Mas tem também um aspecto, assim, da natureza que é fantástico, né? Das pessoas também, que são maravilhosas, né? Convivência. E aqui Florianópolis lembra, né, muito, né? O recorte, assim, da cidade. Tem um ar parecido? Nossa, Avenida Beira-Mar ali, quando você olha, caramba, ali parece o Aterro do Flamengo, aquela curva. Parece, O Horto Florestal, que eu sempre vou, né? Tem muita gente que fala que as belezas naturais do Rio de Floripa se equiparam. Né? E as pessoas também têm um astral leve lá, como tem aqui em Floripa. Isso, Olha, quem sabe. Muito bom, Quem sabe. Cariocas venham, florianopolitanos hão de ir. Muito bem. O Fernando Mansur, então, professor, radialista, escritor, trazendo aqui o seu 8º filho, que é o Escrita Divina. O Fernando vai colocar a capa aí. E natural de Ponte Nova, Minas Gerais, onde começou como locutor e apresentador ainda na Rádio Sociedade, lá na década de 60. Exatamente, final da década de 60. E já na década seguinte estava no Rio de Janeiro, já formado em letras, português. E a primeira emissora carioca foi a Rádio Nacional AM. Essa Rádio Nacional diz que chegou a ter 400 trabalhadores. É verdade, na época áurea dela, década de 40... início de 50, depois com a chegada da televisão, né, houve um declínio do rádio em geral. Mas década de 40, a Rádio Nacional unificou o Brasil, né, em termos de linguagem, de música, de comunicação. Estava no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, uma das curtas, né. Como é que podia ter 400 trabalhadores? Para que tanta gente? Porque tinha orquestras. Músicos... Orquestras. Não era nenhuma, era orquestras. E vários grupos musicais, vários grupos de atores, várias novelas, radionovelas, né? Locutores, noticiaristas, técnicos. Efeitos especiais. Redação, né? O radiojornalismo foi estruturado ali com Heron Domingues, né? Ali que nasceu o radiojornalismo. Jornalismo mesmo, estruturado mesmo de fato, com técnicas, né? Com um manual, né, de redação, de locução. Então, grupos de atores, humoristas, grandes programas, PRK-30, Balança Mas Não Cai. Eu me lembro desses nomes. Né? Nasceu lá. Tudo lá. Balança Mas Não Cai não tinha na Rádio Tupi de Porto Alegre também? Deve ter tido. Pode ser. Deve ter sido adaptado. Balança Mas Não Cai. Isso aí é uma expressão dos antigos, eles usavam isso já. Aliás, aqui em Florianópolis tem um monte de edifícios balança, mas não cai. Depois a gente, enfim. E você fazia o que na Rádio Nacional? Eu era locutor, locutor noticiarista, locutor de comerciais, locutor de passagens, né? E eu queria ser um disc-jockey, assim, né? Um comunicador, né? Mas não, você chega assim, você tem que fazer o que está escrito, né? Ler o escrito. Comunicador, como você está dizendo, só na Rádio Cidade. Foi. Onde opera e fala e faz tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Você tem uma liberdade, né? Do improviso, né? Improviso. E rala também, né? Porque dá conta das carteiras, do texto, do telefone. Isso. Hoje está tudo no computador, né? Tudo. Só plaque. Hoje é um saco. Não, brincadeira, né? Mas sei lá, ficou meio empobrecida. Eu achei também, mas não sei se é uma questão de geração, né, Silvio? A relação com os novos equipamentos. Mas eu acho que
de uma certa maneira, perde um pouco a naturalidade, o improviso, que está tudo ali já gravado, né? Você, aí já tudo flui, né? É mais a máquina do que a pessoa. Depende mais da máquina do que a pessoa. Mas a pessoa também, eu acho que está sendo solicitada a ser criativa agora com isso também, né? Tem ótimos sonoplastas, as pessoas fazem coisas incríveis, né? Não é para amadores, né? Tem que ser uma pessoa, tem que saber fazer. Tem que querer, né? Não é? Tem que querer. É um universo à parte para ser explorado aí, né? Poxa, aí tem surgido outras coisas, aí o rádio também é transmitido, às vezes, filmado, não é? Está na internet, no YouTube, quer dizer, uma série de inovações também que vieram acrescentar. Essas inovações vieram acrescentar o rádio, né? Mas acho que o cerne de tudo é a sua comunicação, não é isso? A capacidade de conversar com o ouvinte. Com o ouvinte, com o ausente. E nisso você foi mestre lá no Rio, hein? Você é tido como um dos inovadores da... Essa equipe, né, da Rádio Cidade contribuiu muito. Cada um com o seu jeito. Um mais irreverente, outro mais na música brasileira, outro mais no humor, outro mais filosófico, enfim. Mas lá cada um pôde colocar um pouquinho da sua tônica no ar, né? Conversar efetivamente com as pessoas. Isso. E isso é que fez a diferença, fez elas prestarem atenção. Eu acho que a comunicação foi uma das coisas principais, junto com tudo que acontecia, né? A música muito bem escolhida, né? As pessoas recebiam atenção e davam esse retorno. Davam, imediatamente. Se bem que eu li em alguns trechos de um de seus livros que a ditadura militar, então, vigente lá nos anos 70, é que impulsionou o rádio FM. Foi. Isso é uma tese do Luiz Carlos Saroldi, né, que ele escreveu isso num livro dele. Rádio Nacional, o Brasil em Sintonia, do Luiz Carlos Saroldi, que foi o maior pesquisador de rádios. Foi fantástico ele. Meu colega lá tive a honra de participar com ele na Rádio JB, Jornal do Brasil AM, né? Ele apresentava, e depois ele foi ser professor também da UFRJ. E ele e a Sônia Virginia Moreira, que trabalha na Universidade Estadual do Rio, o UERJ, também uma grande pesquisadora. E eles fizeram esse livro, Rádio Nacional Brasil em Sintonia. Ele fala, né? Chegou num determinado momento que o governo achou, vamos tirar as rádios ondas curtas, ondas médias. De grande potência. Despolitizar e colocar mais a música, a onda da alegria. Teve um movimento pensado para ser isso. Foi. Isso. E o FM, apesar de ter mais qualidade, a abrangência é menor. É menor. E aí não conecta muito, não facilita a articulação política. Isso. Hoje também, com satélites, tudo mudou novamente. Com Facebook, mídias. Isso também já foi por água abaixo. Ninguém mais segura, né? O negócio mais é a consciência, né? É sempre isso, né? Volta e meia cai na pessoa. Cai na pessoa, né? O equipamento está aí, papapá. Quem vai usar? Como vai usar? É sempre isso, não é? Então, faça bom uso do que você tem à mão, né? Exatamente. Faça bom uso. Então, seguindo aqui com o roteiro do Fernando Mansur, radialista, professor, escritor. Nos anos 70 chegou ao Rio de Janeiro, trabalhou na Nacional AM, sua primeira grande emissora. Em seguida passou pela Jornal do Brasil AM e JB-FM, pela Cidade FM, que rendeu vários livros. Teve aquela inovação toda na comunicação, né, que até hoje é referência. Cidade FM, FM 105, Tupi AM e MPB FM. Essa MPB FM foi a última, essa que acabou de fechar. Agora... Só de música brasileira, uma programação sensacional, né? Mas aí, como eu disse, né, a Band comprou e... Mudou. Só notícias agora, né? E cabe uma rádio só de MPB? Eu acho que sim. Mas não tem que ter pancadão, essas coisas? Não, eu acho que pode ter tudo, dependendo da maneira. Como é apresentada, porque a música brasileira é muito rica, são muitas décadas aí de histórias fantásticas, muitos gêneros musicais. Você pode colocar 90%, porque a gente, tem uma música do mundo também fantástica. Tem. Não é? Então, você pode usar isso tudo, não é? Mas eu acho que quando você acaba com Mas o que acontece é o contrário, Silvio. A música estrangeira, às vezes, tem mais predominância no Brasil. Não é? Muitas rádios priorizam a música. Ou então só um gênero, devido à segmentação. Só toca isso, só toca isso, só toca aquilo, entendeu? Então eu acho assim... E as rádios do governo, às vezes, não têm o investimento necessário, as rádios públicas,
para fazer uma programação eclética, de qualidade, com bons profissionais, né? Não tem esse investimento. Parece que a iniciativa privada inibe um pouco o movimento público, não é? Tem que ser uma coisa de rápido consumo e de que troque mais rapidamente. Rádios muito segmentadas e muito repetitiva, né? A música que está na parada de sucesso você ouve 15 vezes num dia. Pô, tem tanta música aí para se ouvir, né? Exatamente. Fica batendo na tecla. Tem esse espaço aí. Tem tanta música para se ouvir, você falou tudo, entendeu? Esse é o slogan da rádio, tem tanta música para se ouvir. Tem tanta música para se ouvir. Esse é o slogan. Rádio tal, tem tanta música aí para se ouvir, entendeu? Agora, quem vai fazer isso? Talvez a iniciativa privada possa achar, não, eu não vou ter patrocínio suficiente, aquelas leis de mercado, não sei o quê, Mas a iniciativa pública, né? Isso aí pode ter, a parte cultural. Talvez o veículo rádio precise ser redescoberto. Redescoberto. Nas escolas, as próprias emissoras todas, né? Chegar nas universidades, chegar às escolas de segundo grau, a infância, o ensino primário. Tudo isso já mudou de nome, mas eu estou falando nos termos antigos, né? É tão mais fácil fazer rádio agora com um computador, você monta uma emissora. A criança vai fazer um rádio ali fantástico, ela vai falar, ela vai colocar as músicas, ela vai colocar poesia, não é? Português, história, vai contar histórias, criar uma novelinha, não sei o quê, Tudo ali simples, barato. É linguagem, né? A linguagem, o meio é a mensagem. Qual é a mensagem do rádio? Não é? Vem para perto, participe, somos amigos, vamos conversar, vamos bater um papo. O meio é a mensagem. Olha, interessante isso. Era tempo que eu não ouvia essa frase. Não é? O meio é a mensagem. E o rádio propicia isso. Fazer as pessoas prestarem atenção, concatenar ideias. Isso. Diferente da televisão, que é só... E você tem que ficar parado para assistir a televisão, não é? Que é um veículo também fantástico, lógico. Mas o rádio não. O rádio você está ouvindo, está fazendo alguma coisa, está estudando, está arrumando casa, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está dirigindo a sua companhia ali no carro, né? Que companhia maravilhosa, né? Você não precisa de distrair-se da direção e você está ouvindo. Pode inserir o rádio em outras atividades suas. Eu acho que o veículo rádio, não é? De vez em quando eu falo isso, a associação de rádio, a ABERT, ou o órgão que corresponde a esse agrupamento de emissoras, fazer uma campanha, contratar uma agência de publicidade, vamos divulgar o rádio, o veículo rádio. Como meio. Como meio, não é? Chamar o anunciante para o rádio. E quando surgiu a televisão, acharam que o rádio fosse morrer. Exatamente. Aí quando veio a internet, acharam que a televisão aqui ia morrer. E está todo mundo vivinho aí. Todo. Né? O livro está vivinho, né? O rádio, todas as mídias. E o rádio joga capoeira. O rádio joga capoeira, está escrito aí, como assim? Que ele sempre se adapta à situação, à luta que tiver que ser feita ali naquele momento, ele se adapta, né? Olha. Ele pega, incorpora aquilo, né, e devolve de uma maneira, né? Uma plasticidade. Uma plasticidade. Muito plástico, muito adaptável. Né? E é o condutor de sonhos, né? É verdade, é o condutor de sonhos. A pessoa que está ouvindo o rádio... Imagina. Imagina, constrói. Eu acho que é uma das grandes capacidades do ser humano, né? A gente conseguir conceber novas ideias. Né? Que, de novo, a televisão, né? Ela fica ali. Enfim, né? A televisão, essa caixinha de surpresas. E o Escrita Divina, você bancou essa edição? Foi. Parabéns, hein? Obrigado, meu querido. Porque logo depois da Caixa Mágica, né? Eu falei, poxa, eu tenho tanto material... Desde 2013, que eu publico no jornal O Dia, né? Isso aqui é compilação de publicações diárias? Não, semanais. Semanais. E alguns textos inéditos também. Eu resolvi juntar tudo. Juntar tudo, falei, poxa, está na hora de compilar isso, né? Eu sentia aquela coisa, às vezes, o interior pede, né? Aí eu obedeço. Falei, vou fazer, e quero lançar em setembro, 23 de setembro. Por que 23 de setembro? Primavera. Junto com a primavera. Junto com a primavera. Em Ponte Nova. Em Ponte Nova, quer dizer, eu queria dar esse presente, aí contactei meus amigos lá, eles montaram tudo, fizeram... Foi bacana? Foi bacana, muita gente, né, amigos. Eu doei também a renda para instituições de caridade lá,
Uma coisa que eu achei que seria mais legal também. Deixar na cidade. Deixar na cidade tudo. Né? Uma contribuição muito legal. Simbólica, né? Por tudo que a cidade me deu, né? Toda a água que eu bebi ali, naquela fonte sagrada, né? Que bacana. Você que está reclamando da sua cidade, também agradeça a sua cidade. Né? Poxa, faça que nem Fernando Mansur. Foi agora, no início da primavera, em Ponte Nova, e no Rio de Janeiro vai ser lançado... Agora, 25 de outubro. 25 de outubro. É uma quarta-feira, num grande evento que vai ter lá, chamado Music Trends Brasil. É um evento de música, de mídias, de gravadoras, negócios relacionados à comunicação. Uau! No centro do Rio? Na Avenida Marechal Floriano, Centro Cultural Light. Light é a empresa de energia elétrica? Energia elétrica. Todo mundo convidado? Todo mundo, E é um evento, esse é um evento que eles me convidaram para me entrevistar lá, como representante do rádio. Todo ano eles homenageiam algumas pessoas, esse ano eles me convidaram também. Você vai ser homenageado e vai fazer parte dos que vão homenagear? Sim, exatamente. Que bacana. E aí eu falei, puxa, eu poderia lançar o livro lá. Aí eu falei com a organizadora, né, do evento, falei, seria possível? Falei, claro. Engrandece mais ainda o evento. O lançamento. Claro. E aí eu falei com a JB-FM, que agora eu estou trabalhando na JB, onde eu, no início praticamente do Rio, depois a Nacional JB, agora eu voltei para a JB, FM, né? Mas não full time, só vai... Não, fazer umas gravações, né? JB-FM. JB-FM, pode ser ouvido na internet, muita gente, 99,9, né? No dial e... 99,9 JB-FM. FM, Rio de Janeiro. E é uma programação muito boa também. Eu faço umas vinhetas, faço um programa de auditório lá, que chama Couvert Artístico, né? Traz músicos? Ao vivo. Ao vivo, hein? Ao vivo, Esse guri gosta do ao vivo. Muito bom. Isso tudo vai estar nesse lançamento dia 25... de outubro agora, uma quarta-feira, 19 horas. 19 horas. Todo mundo convidado. Centro da cidade. E vai dar para adquirir o Escrita Divina. Escrita Divina, E para adquirir não tem editora, é contigo mesmo? Eu deixei na Sociedade Teosófica, na sede lá no Rio de Janeiro, aqui também, em Floripa, né, com o nosso amigo Adolfo. Adolfo Pfeiffer, é o vendedor dos livros do final. Estão à disposição na loja da Sociedade Teosófica aqui de Florianópolis. Né? Fica na Madre Benvenuta, 1295, no bairro Santa Mônica. Ou com você mesmo, através do seu e-mail. Isso. f.mansurbarbosa@gmail.com. Isso. f.mansurbarbosa@gmail.com. São mensagens de otimismo, sabedoria simples da vida. Isso que eu acho que é muito importante, assim, para nós, em qualquer momento da vida, a gente refletir um pouco sobre a vida em sua essência, né, senhor? Não só esse turbilhão onde a gente está metido, né? Mas tem aquele momento também que a gente precisa lembrar, poxa, eu não sou só isso. Não é? E difícil no meio de tanto barulho, né? É verdade. A gente conseguir parar, né? Exatamente. Um pouquinho de silêncio para a gente ouvir nosso coração, nossa alma, né? Isso, se ouvir. Se ouvir, exatamente. Se ouvir. E o Escrita Divina se propõe a isso, né? Textos rápidos, pode ler um por dia, em menos de um uma páginazinha, cada um numa página. Inspirações. Aí vem a gente... E para escrever isso, como é que era o processo? Era um por semana, você falou? Mas varia muito. Varia muito. Às vezes tem mais de um num dia, às vezes numa semana tem vários. E isso não lhe afligia assim? Não. Bem tranquilo? Porque escrevendo muito, eu falo, tem uma reserva. Qualquer coisa tem ali. Um arquivo. Isso. Por isso é que quando vier, a pessoa deve escrever logo. Sabe, se vem muito num dia, já escrevi não vou escrever mais não, porque amanhã eu escrevo, amanhã é outro dia. A inspiração pode ter ido embora. Veio, é bom registrar. É bom registrar, né? Quem gosta de escrever, deve escrever na hora. Não deve deixar para amanhã. E você usa máquina de escrever, computador? Computador. Não, primeiro o caderno. Sempre junto? Primeiro o caderno, sempre junto. Depois eu passo a limpo no computador. Aí depois eu imprimo, aí eu leio em voz alta. Ih, tem um erro aqui, tem uma repetição aqui, tem uma coisa em excesso aqui, eu vou tirando. Mas eu não me privo de escrever o que eu estou sentindo.
Compreender a ideia. A ideia. Porque tem muita eu tenho que ficar perfeito, eu não quero escrever. Tanto, mesmo que a pessoa escreva qualquer coisa, não precisa ser só poesia, ou temas, ou reflexões, né? Às vezes nós exigimos muito de nós uma perfeição que não existe, né? Olha, a gente se exige muito? É muito, muito. Mas não tem que ser perfeito, a gente não tem que buscar ser perfeito? Nada, a gente tem que buscar ser o que se é, né? Só isso. A coisa vai acontecendo naturalmente, né? Buscar melhorar sempre, mas no limite da sanidade também. Não adianta querer enlouquecer atrás da perfeição. Não. Quem disse que existe perfeição? Boa pergunta. Quem disse que existe essa tal da perfeição? São muitas coisas que são inventadas ou que ficam no nosso subconsciente ou consciente ou guardadinho em alguma coisa, a gente fica pensando aquilo a vida toda, né? Tem que ser o número 1, tem que ser o vencedor, tem que ser perfeito. O número 2 já não vale. Se você fizer o que você sabe, você dá direito ao outro de fazer o que ele sabe também. Então ninguém precisa ser mais do que o outro. Você sabe isso, eu sei isso. Vamos trocar saberes? Respeito. Respeito, né? Amanhã o seu saber já foi acrescentado de mais alguma coisa. Isso também não é definitivo. Não é? Isso aqui eu escrevi porque veio naquele momento, eu registrei. Amanhã, eu lendo qualquer... vou acrescentar alguma coisa, mas já é amanhã. Um livro que você pega, vamos dizer, um livro de filosofia ou de espiritualidade, qualquer que seja a linha, você leu hoje e entendeu de uma maneira. Aí eu vou falar sobre isso hoje. Você deve ter humildade, nós devemos ter humildade de saber que amanhã nós vamos ler, vamos entender de outra maneira. Então a gente não deve se aferrar a uma coisa como se fosse a verdade. Nem a si próprios. Nem a si próprios, muito menos, né? Que a gente está mudando toda hora também, né? Mudando toda hora. Olha, bacana isso. Então entender que o outro também tem essa performance, esse metabolismo, essa mutação, essa transmutação permanente, né? Essa capacidade de mudar. Então às vezes a gente traz coisas da infância. Tem um texto aqui que chama Ame a Realidade. Ame a Realidade é um livro que eu li que chama Ame a Realidade. Tem muitas coisas que eu li, refleti sobre. E trouxe trechos, às vezes até na íntegra de algumas coisas. Gente, olha que coisa bonita. Aí, pum. Ame a Realidade, a autora fala assim, que a realidade é mais generosa conosco do que nós próprios somos conosco. Por quê? Às vezes acontece uma coisa uma vez, mesmo que seja uma coisa muito dura, aconteceu uma vez. E a gente fica lembrando ela. Quantos anos, entendeu? Carregando aquela dor. Revivendo aquela dor várias vezes. Só aconteceu uma. Então... Leveza de espírito. Perdão, né? Perdão, né? E estudos, né? Tipo os da Sociedade Teosófica. Isso é muito importante, O Fernando participa da Sociedade Teosófica, já terminou, Fernando? Tem outro Fernando aqui, ó. Eu desconfiava que o relógio estava correndo muito rápido. Fernando, querido, só resta assim lhe dar parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado pelo espaço, é uma alegria muito grande estar aqui com você, com os telespectadores. Né? Sim, mostrou os 8 filhos. Isso. E alguns, com sorte, você encontra em sebos, mas os mais recentes é no e-mail f.mansurbarbosa@gmail.com ou na loja da Sociedade Teosófica Matriz lá no Rio de Janeiro. Sim. Ou na loja da Sociedade Teosófica aqui de Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Madre Benvenuta, 1295, no bairro Santa Mônica, que aliás tem palestras gratuitas aqui em Floripa toda terça, 19 horas. Todo mundo convidado, né? Qualquer coisa é só entrar no site Sociedade Teosófica no Brasil e nas cidades do Brasil onde existem grupos. Lojas são grupos de estudo. Isso, não é loja, naquelas lojas, né, que enfim, lojas. E é sempre assim, né? Sempre falta tempo para falar tudo que o Fernando Mansur tem para nos trazer. Mas você está botando no ar um canal no YouTube também, né? Sim, que são mensagens, chama 1 Minuto de Alegria. 1 Minuto de Alegria. Eu já tenho até a vinheta de lançamento, que eu vou pedir para o Fernando daqui da TV colocar para a gente encerrar esse bate-papo. Isso aí. Faltou mandar mais algum alô? Não, muito obrigado a todos. Formando, para a Josi. Os formandos, para a Josi, para os queridos conterrâneos de Florianópolis. Novos conterrâneos de Florianópolis, né? Daqui a pouco, né? Pedindo licença a essa cidade maravilhosa, aos seus devas, protetores, para chegar aqui. Essa cidade que me recebeu, me recebe tão bem, né? Sempre. Pessoas boas serão sempre bem recebidas. Muito obrigado. Em todos os lugares. A você, Silvio, o pessoal de TV Floripa, né? Todo mundo muita alegria. Muita alegria. Muito obrigado pela presença.
E obrigado a você, telespectador. Reveja o bate-papo com o Fernando Mansur daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa. E para fechar esse Floripa em Foco, canal 1 Minuto de Alegria do Fernando Mansur no YouTube. Com licença, 1 Minuto de Alegria todo dia. Uma alegria falar com você. A ideia desse nosso encontro é trazer algumas mensagens que estão contidas neste livro, Escrita Divina, a Comunicação da Alegria. São mensagens simples, a sabedoria simples da vida que nós gostaríamos de compartilhar com você. Vamos nessa? Juntos? Uma alegria muito grande ter a sua companhia, ok? Escrita Divina por quê? Porque o Criador coloca em nosso corpo a sua escrita. Tudo no universo, na natureza, em cada um de nós, tem um chipzinho do Criador. É isso que eu me refiro quando eu digo escrita divina. É a isso que eu me refiro, ok? Um grande abraço para você e até amanhã. 1 Minuto de Alegria, todo dia.